Olá, gente. Então, voltamos agora para a terceira parte da nossa exposição, que vai ser sobre febre reumática. Antes de começar a exposição, eu só queria fazer um comentário a respeito da aula anterior. Uma aluna fez um comentário que eu acho importante a gente reforçar. Né? Na parte em que eu falei da púrpura de Knox-Schweinlein, eu comentei que a gente pode tratar os casos mais leves, né, com anti-inflamatórios não hormonais. Né? Isso de fato, mas aí surge a dúvida, né, se o paciente tiver um acometimento renal, eu devo usar anti-inflamatório não hormonal por conta dos efeitos colaterais renais que o tratamento pode ter? Então, de fato, se o paciente já tiver um quadro renal instalado no momento do diagnóstico, é mais complicado de você usar e geralmente a gente acaba usando corticoide. Então, o anti-inflamatório acaba ficando mais restrito àqueles casos onde a gente tem um envolvimento mais leve, cutâneo, articular, sem um envolvimento renal evidente, né, mas você também é obrigado a acompanhar esse paciente para ver se ele não vai desenvolver um quadro renal ao longo do tratamento, seja pela doença, seja pelo seu tratamento, tá bom? Só esclarecer esse ponto que eu acho importante. Muito bem, então, vamos falar agora, na nossa terceira aula de hoje, sobre febre reumática, um assunto um pouquinho mais light, para a gente fechar a nossa manhã. Como eu fiz na outra aula, eu trouxe algumas questões, duas questões que a gente vai colocar no começo da aula para trazer o tema para vocês. Então, um paciente de 5 anos, sem história recente de amidalite sintomática, apresenta há 2 meses quadro de movimentos involuntários incoordenados e rápidos, que desaparecem durante o sono, associados à disartria e que se mantém até a consulta atual. O início foi insidioso e caracterizado por labilidade emocional com fraqueza muscular. O único quadro conhecido de amidalite sintomática, seguida de elevação de ázulo, que é a antistreptolisina O, ocorreu há 4 meses. Não houve nenhuma outra manifestação clínica associada ao quadro atual, incluindo febre, artralgia, artrite ou qualquer outra anormalidade do sistema cardiovascular. No momento, a proteína C reativa e outros reagentes de fase aguda, como a velocidade de hemossedimentação, estão dentro dos valores da normalidade. Analisando a situação, é correto afirmar que a hipótese de febre reumática A. É improvável se não houver pelo menos um critério de Jones maior e 2 menores. B. Não deve ser confirmada se não houver pelo menos 2 critérios maiores de Jones. C. Deve ser descartada se não houver alterações sugestivas de cardite à ecocardiografia. D. É provável, uma vez que a coreia é um critério de Jones que, se presente, mesmo isoladamente, permite o diagnóstico. E. Deve ser afastada, uma vez que a comprovação de infecção recente pelo Streptococcus pyogenes ocorreu muito tempo antes do início dos sintomas. Então vamos ver, durante a aula, a resposta a essa pergunta. A outra questão. Considere um jovem que tem 16 anos. História da moléstia atual. Dor no joelho direito há 2 meses, que durou 1 semana e remitiu com paracetamol. Há 1 mês, teve febre e dores no tornozelo direito e no punho esquerdo, que duraram 5 dias, cedendo espontaneamente. Poucos dias depois, notou dor e inchaço no joelho esquerdo, melhorando com diclofenaco. Há 3 dias, notou cansaço aos esforços. Antecedentes: nega quadro semelhante prévio, cirurgias ou traumas, e teve cachumba aos 6 anos. Ao exame físico, sopro diastólico 2 cruzes em 4 no foco mitral. E mais, leve aumento da temperatura do joelho esquerdo, sem derrame articular. Que exame laboratorial melhor contribuiria para confirmar o diagnóstico? Fator antinúcleo, fator reumatoide, sorologia para clamídia ou anticorpos anti-streptolisina O? Vamos ver também depois a resposta a esta pergunta. Então, febre reumática, esses são os tópicos que a gente vai abordar, né, ao longo desta exposição. Então, assim, a febre reumática, ela é uma doença de caráter, de uma certa forma, autoimune também, né, que leva a uma inflamação de vários órgãos e sistemas. E ela tem a peculiaridade de ser uma doença que tem um agente desencadeante muito bem determinado, né? Que é a infecção de orofaringe por um grupo específico de patógenos, que são os Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A.
de Lancefield, que são os Streptococcus pyogenes, né? Como eu falei, é uma doença que tem um acometimento sistêmico. Então, quais são os alvos principais da febre reumática? O acometimento de articulações, coração, sistema nervoso central, pele e subcutâneo, né? Então, é uma doença de cunho reacional, vamos dizer assim, de uma certa forma, no qual os sintomas começam a aparecer depois de uma infecção por esse estreptococo, geralmente 10 a 14 dias depois desta infecção de amígdalas, né, de orofaringe. Do ponto de vista epidemiológico, a febre reumática ela afeta indivíduos entre 5 e 18 anos de qualquer raça, né? Predomina levemente no sexo feminino, principalmente se a gente considerar o quadro neurológico que é a coreia. É muito frequente em regiões de baixo desenvolvimento socioeconômico. Então, ela é uma doença muito rara em países desenvolvidos, né? Bem mais rara, principalmente as suas sequelas, né? Isso também devido ao acesso, né? Ao tratamento, aos serviços de saúde e tudo mais, né? Então, em países subdesenvolvidos, isso acaba muitas vezes se refletindo até no longo prazo, como aqui no Brasil, onde a febre reumática acaba resultando na principal causa de cirurgias cardíacas na rede pública. E é responsável por 60% das doenças cardiovasculares, valvares, né, em crianças e adultos jovens, né? Isso, como eu falei, principalmente em países de baixo desenvolvimento socioeconômico. Como a gente viu, existe uma epidemiologia da febre reumática muito ligada às infecções estreptocócicas do grupo A, né? E o que fazem esses estreptococos? São as principais causas de faringites bacterianas, principalmente em crianças e adolescentes, né? Lembrar que nem sempre os portadores dessa bactéria desenvolvem a doença, né? A gente pode ter a presença dessa bactéria em indivíduos carreadores assintomáticos, né? Se estima que mais ou menos 70% da população escolar seja portadora assintomática dessa bactéria. No entanto, o risco de febre reumática, né, de aparecer a doença, ou do seu surto, aparece somente se a gente tiver a doença manifesta, né, quer dizer, a doença orofaringe manifesta. Não basta o paciente, o indivíduo, ser um carreador da bactéria, ele tem que desenvolver a infecção propriamente dita, né? Algumas características sorológicas diferenciam algumas bactérias desse grupo A, porque nem todas são claramente reumatogênicas, né? Então, as cepas desse grupo A de Lancefield que tem mais possibilidade de causar ou de induzir a ocorrência de febre reumática, elas são mais ricas na sua capa, na sua superfície, em proteína M e ácido hialurônico, né? E geralmente são causadoras, como eu falei, de faringites. Porque algumas dessas bactérias podem causar piodermites, né? Você pode ter infecções estreptocócicas de pele, tá? Essas piodermites podem cursar com outros quadros reacionais, particularmente a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, mas não febre reumática. Quer dizer, a febre reumática ela advém mesmo da infecção de garganta, de orofaringe por essas bactérias. Tá? Não vou entrar aqui no mérito da GNDA, vocês vão ter isso aí na parte de nefro, tá? Mas só para lembrar que infecções de pele estreptocócicas não têm este potencial de desencadear a doença ou um surto de febre reumática. Do ponto de vista etiopatogenético, além da necessidade de haver estas características da bactéria, como nós explicamos agora, existem fatores do hospedeiro que também são determinantes para a eclosão da doença. Por quê? Porque a febre reumática se baseia no surgimento de uma resposta imune anormal deste hospedeiro à infecção pelo estreptococo. E o que se acredita que acontece para explicar a doença é a chamada reação cruzada por mimetismo molecular. Quer dizer, existem sequências antigênicas que são semelhantes entre o organismo humano e proteínas de superfície do estreptococo, particularmente essa proteína M. Então, estas semelhanças antigênicas podem determinar uma reação cruzada, quer dizer, você faz anticorpos contra aquelas proteínas que mais tardiamente podem provocar inflamação autoimunitária no organismo do hospedeiro, tá? Mas só isso não basta. A gente sabe que o indivíduo que vai desenvolver
febre reumática tem que ter uma predisposição genética também, uma suscetibilidade geneticamente determinada. E provavelmente essa suscetibilidade está ligada a alguns antígenos de HLA, principalmente classe 2, né, que são os antígenos leucocitários humanos, né? Então, da classe 2, principalmente DR2, 3, 4, 7 e DR53. É claro que vocês não precisam saber isso, mas só para ilustrar para vocês que indivíduos portadores desses subtipos de HLA têm uma suscetibilidade aumentada ao desenvolvimento de febre reumática. E também alguns polimorfismos geneticamente determinados de antígenos de superfície de linfócitos B podem tornar um indivíduo mais suscetível a desenvolver a doença quando expostos ao estreptococo causador, né? E só para fortalecer esta hipótese autoimune do ponto de vista etiopatogênico, tem estudos mostrando que, por exemplo, nos pacientes com cardite reumática, existem alterações de linfócitos T. Então, existe uma hiperatividade de linfócitos T helper, disfunção de linfócitos T supressores e um aumento na produção de citocinas autoinflamatórias, particularmente interferon gama e TNF-alfa. Né? Então, ou seja, a febre reumática acaba sendo uma doença de cunho autoimune, desencadeada em indivíduos suscetíveis geneticamente após infecção pelo estreptococo do grupo A. Né? Isso acaba levando a uma resposta autoimune com ativação celular de linfócitos T, principalmente, e produção de citocinas inflamatórias. Ok? Do ponto de vista de critérios diagnósticos, esses são critérios diagnósticos que vocês têm que saber, tá bom? Que são um motivo frequente de pergunta de prova em residência. Então, esses são os chamados critérios de Jones, que são bem antigos, não me lembro exatamente quando eles foram publicados, mas foram revisados em 1992. Tá? Nós temos 9 critérios ao todo, sendo 5 maiores e 4 menores. Quais são os critérios maiores? A presença de artrite, a presença de cardite, a presença de coreia, nódulos subcutâneos e eritema marginado. E os menores? A presença de artralgia, sem artrite, febre, alterações de provas de fase ativa, VHS ou proteína C reativa, e um alargamento do intervalo PR ao eletrocardiograma, que pode ser um reflexo do envolvimento cardíaco da febre reumática. A partir desses critérios, quando que a gente pode estabelecer o diagnóstico de febre reumática? Quando você tem 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, na presença de evidência de infecção prévia por estreptococo, do grupo A. Né? Quando é que a gente tem esta evidência? Quando a gente tem uma ASLO elevada, um teste rápido ou cultura de orofaringe positiva. Tá? Depois eu vou detalhar isso um pouco melhor. Eu quero reforçar para vocês que a positividade de ASLO não é diagnóstica de febre reumática. Você tem que ter um quadro clínico compatível. Né? A ASLO positiva é meramente uma evidência da exposição do indivíduo àqueles estreptococos. Tá? Ou seja, não é sinônimo do diagnóstico de febre reumática. Tá bom? É a mesma coisa que você dizer que FAM positivo é igual a lúpus, o que é uma tremenda bobagem. Tá bom? Então, um detalhe importante. A coreia, que é o quadro neurológico, é o único critério maior que isoladamente permite o diagnóstico de febre reumática. Então, o indivíduo que tiver uma coreia de Sydenham, né, que é a coreia da febre reumática, mesmo na ausência de qualquer outro quadro previamente, dos critérios de Jones, ele pode sim receber o diagnóstico de febre reumática. Inclusive se ele não tiver ASLO positivo. Né? Porque às vezes, como a coreia a gente vai ver é um quadro mais tardio no desenvolvimento do surto da febre reumática, muitas vezes o ASLO já negativou. Então, mesmo na ausência de ASLO, se você tiver uma coreia de Sydenham bem definida, você pode dar o diagnóstico de febre reumática para esse paciente. Ok? Então, referente aos critérios, trouxe essa questão aqui para vocês, questão bem recente. Qual destas alternativas está entre os critérios maiores para o diagnóstico de febre reumática? Alternativa A, aumento do intervalo PR no eletro. B, febre. C, aumento da VHS e da proteína C reativa. D, coreia de Sydenham. É muito fácil a gente, lembrando dos critérios, ver que o único desses critérios que está entre os maiores é a presença de coreia. Todos os outros são menores. Então, alternativa correta, alternativa D de dado, coreia de Sydenham. Tá? Então, essa questão reflete, do ponto de vista de prova, a necessidade de vocês memorizarem esses critérios
né? Na febre reumática isso é bastante importante. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho do quadro clínico da febre reumática, ou seja, do surto de febre reumática. É uma doença que se desenvolve em surtos, né? Cada infecção estreptocócica que o paciente tem, ele tem o potencial para abrir um novo surto de febre reumática. Então, estes quadros que eu vou comentar são todos destes possíveis surtos que o paciente pode ter. Então, o quadro articular do surto de febre reumática, como é que ele se caracteriza? Basicamente, uma poliartrite aguda de caráter migratório, ou seja, aparece numa articulação, dura um certo tempo, desaparece. Cotovelo, por exemplo, aí desaparece. Dura uns 3, 5, 7 dias, desaparece. Aí, um tempo depois, aparece no joelho, dura de novo alguns dias e desaparece. E assim vai migrando de articulação para articulação. Geralmente dura de 1 a 5 dias em cada articulação, é bastante dolorosa. E tende a ser mais limitante em adolescentes e em adultos jovens do que em crianças. Então, geralmente, a artrite ela é mais severa naqueles indivíduos com 14, 16 anos de idade do que nas crianças em idade mais precoce. Quando a instalação do surto, geralmente o quadro articular é a primeira manifestação, é a manifestação mais precoce do surto de febre reumática que pode aparecer 10 a 14 dias, inclusive depois da infecção de garganta, né, da orofaringite. O comportamento é transitório, como eu falei, dura algumas semanas nessa migração, né, e depois acaba desaparecendo. Não é uma artrite que deixa sequelas, né, diferentemente, por exemplo, da artrite reumatoide, que é uma outra doença inflamatória autoimune que a gente vai ver numa outra aula, que é uma doença de caráter sequelar, né, que tem potencial sequelar. Né. Às vezes, alguns pacientes podem ter uma artropatia, que a gente chama de artropatia de Jacu. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é uma artropatia que pode parecer uma artropatia da artrite reumatoide, que é aquela onde você tem um desvio dos dedos em direção ulnar, mas que ocorre por uma frouxidão ligamentar, não por lesão articular. Então, indivíduos que tiveram surtos muito recorrentes de febre reumática podem desenvolver essa artropatia, mas não é tão comum disso acontecer. Agora, não há sequelas intra-articulares, de erosão, lesão, esse tipo de coisa. Tá? A cardite aguda. Né? A cardite aguda, geralmente, ela tende a ser um pouquinho mais tardia do que a artrite dentro do surto de febre reumática. E ela pode envolver qualquer um dos folhetos do coração. Né? Você pode ter endocardite, miocardite e pericardite. Você pode ter um envolvimento de 2 desses folhetos ou dos 3 ao mesmo tempo, uma pancardite. A única coisa que não costuma ocorrer é a pericardite isolada. Quer dizer, o indivíduo que tem pericardite isolada dificilmente tem um quadro de surto de febre reumática. Geralmente o indivíduo tem uma miopericardite ou um envolvimento mais completo dos 3 folhetos do coração. Detalhe importante é que ela pode ser assintomática. Né? O indivíduo pode não sentir absolutamente nada e ter um quadro inflamatório, detectável somente ao ecocardiograma. Então isso reforça uma coisa que às vezes é objeto de pergunta de prova. Todo indivíduo com suspeita de surto de febre reumática tem que ter um ecocardiograma feito para avaliar um possível envolvimento cardiológico, porque ele pode ser assintomático. Dependendo do folheto acometido, a gente pode ter diferentes sintomas. Né? Então, quando o indivíduo tem uma miocardite reumática, os sintomas mais comuns são aqueles ligados a uma ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, de início mais agudo, ou seja, com dispneia a esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, um aumento da área cardíaca. Né? A presença de sopros cardíacos pode ocorrer, principalmente se você tiver um aumento grande de área cardíaca, com uma insuficiência valvar secundária, pela dilatação do anel mitral, você pode ter sopros. Né? E você pode ter bloqueios por alteração de condução intraventricular, né? Como aquele aumento do intervalo PR, por exemplo, no eletrocardiograma. Tá bom? Então, o tecido de condução cardíaca pode ser afetado também. O indivíduo, quando tem pericardite, geralmente ele tem uma dor retroesternal mal caracterizada, que acaba melhorando muitas vezes com a flexão do tórax, né? Aquela posição genopeitoral tende a melhorar a dor da pericardite. Às vezes você pode auscultar, melhor dizendo, um ruído de atrito pericárdico. Né? Se você tiver uma inflamação grande dos folhetos, né, do pericárdio, você pode ter um atrito. Mas geralmente melhora nessa posição genopeitoral a dor. E no eletrocardiograma, às vezes a gente encontra um supradesnivelamento difuso de segmento ST também
nos quadros de pericardite, como vocês devem saber. E o envolvimento endocárdico é um envolvimento valvar, né? Qualquer parte do endocárdio pode ser acometida e a gente sabe que os folhetos valvares estão revestidas de endocárdio também. Então, a endocardite reumática é a grande vilã de toda a doença, porque este envolvimento é o que vai levar ao quadro crônico de cardiopatia reumática, que é a valvopatia reumática crônica, né? A mais importante sequela da cardite reumática aguda. E a principal causa de valvopatias em todo o mundo. Ou seja, o que acontece? Inflamações repetidas sobre o endocárdio valvar, às vezes pode ser só uma única inflamação já ser suficiente para causar lesão. Mas inflamações repetidas vão causando lesão valvar, que podem culminar com estenoses ou insuficiências valvares, né? Com todas as suas consequências no longo prazo, né? Geralmente, as manifestações clínicas crônicas de uma valvopatia reumática aparecem 10 a 20 anos depois do primeiro surto. Então, aquele indivíduo já com 30, 40 anos de idade, que não tem mais surtos de febre reumática, mas tem as consequências cardíacas das lesões que ele teve lá atrás. Né? Como eu falei, essas lesões podem se traduzir ou por estenoses ou por insuficiências valvares. Qual que é a ordem decrescente de acometimento? A válvula mais frequentemente acometida é a válvula mitral isolada, né? Geralmente insuficiência mitral e pode evoluir para estenose com o passar do tempo, na maior parte das vezes. Mas a válvula mitral mais frequentemente, a válvula mais acometida frequentemente é a mitral. Depois, em segundo lugar, o acometimento associado mitral aórtico. Em terceiro lugar, o acometimento isolado da válvula aórtica. Tá bom? Então, a importância toda da profilaxia de novos surtos de febre reumática, que a gente vai ver mais para frente, se deve basicamente a isso. A gente tentar impedir que este paciente evolua com o passar do tempo com novos surtos de febre reumática e uma cardiopatia cada vez, com potencial cada vez mais grave. Porque todos os outros acometimentos não deixam sequelas, exceto a valvopatia. Tá bom? O acometimento endocárdico, né? Bom, agora o acometimento neurológico, a coreia de Sydenham, né, que também recebe o nome de dança de São Vito. É um quadro extrapiramidal por acometimento inflamatório neurológico dos gânglios da base do paciente, que se caracteriza por movimentos coreicos, movimentos involuntários, de característica rápida, que geralmente envolvem extremidades, face e língua, e que tendem a desaparecer durante o sono. Quando o indivíduo dorme, esses indivíduos desaparecem. Eles podem ser mais geralmente difusos, né, aqueles movimentos involuntários e tal, ou acometerem só um lado do corpo, que a gente chama de hemicoreia. Tá? Junto com este quadro coreiforme de movimentos involuntários, é frequente a ocorrência de labilidade emocional. Então, o indivíduo que tem um quadro emocional muito lábil, alternando choro, momentos de riso e tal, isso acontece com muita frequência. O indivíduo geralmente tem uma hipotonia muscular, uma flacidez muscular, uma hipotonia importante ao exame clínico, e pode ter alterações de fala também, um pouco de disartria decorrente desse quadro e também dos movimentos coreiformes de língua que ele pode ter. Detalhe importante, a coreia é geralmente a manifestação mais tardia do surto de febre reumática, ou seja, ela pode ocorrer meses depois da inflamação orofaringe, da infecção orofaríngea, melhor dizendo. Ou seja, todos os outros acometimentos, pele, coração e articulação já desapareceram e aí surge a coreia de Sydenham. Tá? E pode ser a única manifestação do surto. Ou seja, o indivíduo pode não ter tido nem artrite, nem cardite, nem quadro cutâneo e meses depois desenvolver, da infecção desenvolver um quadro coreico. Tá? Isso também pode acontecer e quero reforçar aquilo que eu já falei. É o único critério maior que isoladamente permite o diagnóstico da doença, independente de outros critérios. Aí o quadro cutâneo, né, que são os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. Os nódulos subcutâneos eles costumam aparecer principalmente nas superfícies extensoras, tanto dos membros superiores quanto inferiores. Então, joelhos, tornozelos, punhos e antebraço. Mas podem aparecer em vários locais. Região occipital, couro cabeludo, sobre os processos espinhosos. Geralmente eles não têm grande inflamação local, né? Eles não são nódulos inflamatórios e têm geralmente 1 a 2 centímetros de diâmetro. Podem ser únicos, podem ser múltiplos e aparecem algumas semanas depois do início do surto.
duram aí por uma semana mais ou menos e acabam desaparecendo depois. Tá? Uma coisa importante de lembrar dos nódulos subcutâneos é que eles estão associados à ocorrência de cardite crônica grave. Quer dizer, os indivíduos que têm manifestação cutânea da febre reumática, tanto nódulos quanto eritema marginado, têm mais risco de desenvolver ao longo do tempo uma cardite crônica grave, um dado estatístico que vale a pena a gente lembrar. Então aqui, não sei se está muito claro para a gente ver nessa imagem aqui, mas é um paciente com nódulos subcutâneos reumáticos aqui na região do punho, né? Vocês podem ver aqui e aqui algumas elevações, né, de nódulos subcutâneos na região do punho. Tá? E o eritema marginado, né, que é um racho cutâneo evanescente que dura horas, não pruriginoso e centrífugo, que geralmente aparece no tronco e nas porções proximais dos membros, raramente envolvendo o rosto. É de surgimento relativamente mais precoce no surto também. E também está associado à cardite, principalmente aqueles quadros mais crônicos de cardite grave. Só que é raro, aparece em menos de 10% dos pacientes. Esse eritema pode aparecer, desaparecer, voltar a aparecer de novo, então tem uma característica evanescente e repetitiva, durando aí alguns dias. Né? Aqui uma ilustração de um paciente com febre reumática e um eritema marginado. Né? Vocês podem observar aqui, né, que existe um eritema de limites precisos, mas irregulares, né, envolvendo a região abdominal deste paciente. Né? Então, um eritema marginado, isso aqui dura algumas horas, depois desaparece e pode ir recidivando durante algum tempo. Ok? Vamos falar um pouquinho agora de achados laboratoriais. Eu queria comentar um pouquinho sobre a ASLO, antistreptolizina O. Como eu falei para vocês no começo da aula, a ASLO ela é meramente uma evidência de infecção prévia por estreptococos. Né? Ou seja, não tem um valor diagnóstico isoladamente para nada. Né? Ou seja, ela é totalmente inespecífica para febre reumática. Inclusive, ela pode estar elevada em portadores assintomáticos. Né? Aqueles portadores que têm o estreptococo sem desenvolver a doença, eles podem ter títulos de ASLO um pouco aumentados. E outra coisa importante, não guarda correlação com a atividade de doença. Né? Quer dizer, não é porque você tem uma ASLO muito elevada que você está com a doença mais ativa. Tá? Durante o surto, é frequente a gente encontrar elevação de ASLO no surto de febre reumática, principalmente em fases mais precoces. Como eu falei, naqueles pacientes que têm manifestação tardia isolada, principalmente neurológica, a ASLO muitas vezes já negativou. Por quê? Como é que é o comportamento da ASLO? Geralmente ela começa a se elevar 7 a 12 dias depois da infecção, atinge um pico entre 4 e 6 semanas, que é justamente naquele momento do surto, né? E vai declinando lentamente até negativar, depois de 2 a 12 meses, dependendo do caso. Né? Então, o que se recomenda? Se você tem um paciente com suspeita de um surto de febre reumática, você dosa a ASLO e vem negativa, é recomendável você repetir a ASLO depois de 2 a 3 semanas, porque você pode estar numa fase ascensional ainda. Né? Então, uma ascensão dos títulos de ASLO vai falar a favor de um quadro realmente de febre reumática. Existem outros testes de detecção sorológica, né, de infecção estreptocócica, tem anti-DNase B, anti-hialuronidase, anti-streptokinase e tal, mas que a gente não costuma usar na prática. Tá? Então, lembrar sempre da ASLO como uma ferramenta importante para este diagnóstico. Certo? Outros achados laboratoriais são as alterações de provas de atividade inflamatória. Né? Entre as várias provas de atividade inflamatória, algumas oscilam melhor com a atividade do surto, outras nem tanto. Né? A gente sabe que a melhor prova de atividade inflamatória são as mucoproteínas, né? Que são a alfa-1-glicoproteína ácida, né? Que é o melhor exame para acompanhar a atividade do surto da febre reumática, quer dizer, aquela que melhor correlação tem com o início e o término do surto. A VHS ela também se mostra alterada, mas para reconhecer o final do surto é meio difícil, porque muitas vezes ela permanece elevada durante mais tempo. Então, a elevação de VHS pode se estender por mais tempo do que a duração do surto. E a proteína C reativa ao contrário, ela pode normalizar mais cedo do que o final do surto de febre reumática. Né? A alfa-2-globulina tem um comportamento um pouquinho melhor, mas a melhor prova mesmo são as mucoproteínas, se a gente quiser acompanhar a atividade daquele surto de febre reumática naquele momento. Isso.
Bom, do ponto de vista de diagnóstico... Não, desculpa. Aqui outros exames, isso aqui eu tinha pulado, né? Culturas de orofaringe, né? Existe uma recomendação de que todos os indivíduos com suspeita de febre reumática sejam submetidos a um swab de orofaringe com cultura, tá? Só que a positividade dessa cultura é bem menor do que a da ASLO, né? Somente 20% dos pacientes à época do surto têm essa cultura positiva. O eletrocardiograma é um exame que pode ser interessante, que pode mostrar, como eu falei, um alargamento de PR ou de QT e aquelas elevações difusas de segmento ST que podem aparecer nas pericardites. Tá? Eventualmente, outros bloqueios de ramo podem também aparecer em indivíduos com cardite aguda, né? Bloqueio de ramo direito, esquerdo, bloqueios divisionais. Tá? E o ecocardiograma, aquilo que eu já falei, volto a frisar. Todo paciente com suspeita de febre reumática, mesmo que assintomático, deve ter um ecocardiograma feito. Ele é um exame importante para detectar alterações valvares e disfunções e derrame pericárdico, mesmo em pacientes assintomáticos. Bom, o diagnóstico diferencial da febre reumática, só para comentar com vocês, assim, tem algumas doenças que podem requerer eventualmente um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, esse quadro de artrite migratória pode aparecer em quadros de artrite reumatoide juvenil, artrites reativas, artrites sépticas, lúpus, né? Anemia falciforme e leucoses são quadros importantes como diferenciais de artrites agudas na faixa etária infanto-juvenil. Tá? Então é importante a gente lembrar que indivíduos com quadros articulares mal definidos agudos têm que sempre ser avaliados para a possibilidade de um surto de anemia falciforme ou de uma leucose aguda em fase inicial. Tá? Lembrando também que a endocardite bacteriana deve ser considerada como um diagnóstico diferencial nesses casos. A coreia de Sydenham pode eventualmente requerer diagnóstico diferencial com encefalites virais, coreia lúpica de Huntington ou outras síndromes extrapiramidais. Né, os nódulos subcutâneos podem aparecer também na artrite reumatoide juvenil, no lúpus ou em tumores benignos de pele. Né? E o eritema marginado pode requerer um diagnóstico com reações a drogas ou exantemas virais de várias naturezas. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, do tratamento da febre reumática. Né? O tratamento da febre reumática inclui 3 pilares. Né? A profilaxia primária, que é a erradicação do foco de infecção estreptocócica. Né? Ou seja, quando o indivíduo tem uma infecção aguda de orofaringe por um estreptococo ou uma infecção purulenta de orofaringe, a profilaxia primária deve sempre ser feita para a gente evitar que imediatamente apareça um surto de febre reumática. Existe a profilaxia secundária, que é aquela profilaxia que a gente vai fazer nos indivíduos que já têm o diagnóstico de febre reumática, justamente para evitar as sequelas tardias, né, de surtos repetidos de febre reumática, principalmente no que envolve o coração. E o tratamento sintomático do surto agudo, da artrite, da cardite, assim por diante. Bom, então a profilaxia primária, ou seja, a erradicação do foco. Qual é o antibiótico de escolha? São as penicilinas, né? Nos indivíduos que são alérgicos a penicilinas, a eritromicina ou a azitromicina podem ser utilizadas. Né? Do ponto de vista de profilaxia primária, dois conceitos são importantes. Né? A penicilina, o uso da penicilina previne o surto primário de febre reumática, do cara que nunca teve febre reumática. Né? Se você der o antibiótico até 9 dias depois do início da amidalite, você consegue diminuir o risco dele eventualmente desenvolver um primeiro surto de febre reumática. Né? Então, mesmo 9 dias depois do início dos sintomas, vale a pena fazer sim essa profilaxia. Tá bom? E a prevenção do surto requer a manutenção de níveis séricos de antibiótico por pelo menos 10 dias. Então, se você for dar um antibiótico oral, pelo menos 10 dias de utilização. Né? A penicilina benzatina, que é uma outra opção frequentemente usada, garante níveis séricos adequados por pelo menos 14 dias. Então, o uso da penicilina benzatina é tranquilo em relação a isso. Se a gente for usar um antibiótico oral, pelo menos 10 dias. Contactantes de casos de febre reumática, idealmente, se possível, devem ser submetidos a culturas de orofaringe e tratados, se positivos, para evitar o carreamento, né, assintomático de portadores do estreptococo no ambiente onde o paciente com febre reumática vive. E uma outra coisa importante, aqueles pacientes que têm amidalites de repetição,
né, amidalites bacterianas de repetição. Será que fazer amidalectomia previne a ocorrência de febre reumática? A resposta é não. Né? Esses indivíduos com amidalites de repetição, mesmo amidalectomizados, podem ter novas infecções de orofaringe nos pilares amigdalianos ou em outras estruturas da orofaringe e permanecerem suscetíveis ao surgimento da febre reumática. Então, pode ser que haja, eventualmente, uma indicação otorrinolaringológica de amidalectomia, mas tem que se lembrar que o indivíduo amidalectomizado tem a mesma chance de desenvolver febre reumática do que outro que não foi amidalectomizado, ok? Então, pré-erradicação do foco de profilaxia primária, como eu falei, né? A penicilina benzatina é o antibiótico de escolha pela sua comodidade posológica e uso em dose única, né? Então, se o paciente tiver menos que 20 quilos, 600 mil unidades, mais de 20 quilos, 1.200.000 unidades por via intramuscular em dose única, né? Frisando aquilo que eu falei, durante 14 dias você vai ter um nível sérico adequado de penicilina para esse paciente. Caso você não queira, o paciente se recuse a tomar a penicilina benzatina, existem as opções de penicilinas orais. A fenoximetilpenicilina, que é a penicilina V oral, a gente usa 250 miligramas até 3 vezes por dia em pacientes abaixo de 20 quilos, ou 500 miligramas até 3 vezes ao dia, se maiores de 20 quilos, durante 10 dias também. A amoxicilina é mais largamente utilizada, 30 a 50 miligramas quilo dia, no máximo de 500 de 8 em 8 horas, também por pelo menos 10 dias, né? Ou ampicilina, 100 miligramas quilo dia, também por 10 dias. Né? A amoxicilina é dividida de 8 em 8 horas, e a ampicilina de 6 em 6 horas, certo? Para os alérgicos a penicilinas, então, tem a opção dos macrolídeos, né? A eritromicina, ou a azitromicina, ou eventualmente também a clindamicina. Mas, na possibilidade, o mais fácil e que garante, né, um tratamento adequado, que não vai depender da adesão do paciente, é o uso da penicilina benzatina intramuscular. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento sintomático, né, dos fenômenos que aparecem durante o surto de febre reumática. Todos os casos, repouso, né, a gente acaba indicando geralmente pelo menos um mês de repouso, né, que é um tempo médio para a resolução do surto mais agudo inicial da febre reumática. Né. E o indivíduo que desenvolve artrite, então 2, 3 semanas depois da infecção, o cara começa a ter artrite migratória. Né. O que a gente costuma usar? A droga de escolha é o ácido acetilsalicílico, 100 a 120 miligramas por quilo dia, dividido em 4 doses diárias, no máximo de 4 gramas por dia. Ou seja, a dose máxima 1 grama de 6 em 6 horas. Tá? Em alternativa ao AS, os anti-inflamatórios não hormonais, particularmente o diclofenaco e o naproxeno, podem ser usados. Diclofenaco 2 a 3 miligramas quilo dia, dividido de 8 em 8 horas, e o naproxeno 10 a 20 miligramas quilo dia, dividido de 12 em 12 horas. Recomenda-se manter um anti-inflamatório durante 4 a 6 semanas. Já para cardite aguda, está indicado o uso de corticoide. Tá? Então, em indivíduos que têm evidência de cardite aguda, ainda que assintomática, né, a gente deve usar prednisona. Dose inicial, 1 a 2 miligramas por quilo por dia, no máximo de 60 a 80 miligramas por dia. A gente mantém essa dose elevada durante 2 a 3 semanas e vai fazendo uma retirada gradual, geralmente mais ou menos 20% da dose a cada semana, até um total de mais ou menos 12 semanas de tratamento. Tá? Em cardites muito graves, um surto cardíaco grave, com uma ICC importante, a gente pode fazer pulsoterapia com metilprednisolona, que nem a gente fez nas vasculites, né? E no caso a dose é de 20 miligramas por quilo dia durante 3 dias consecutivos. E depois mantém-se o corticoide oral. Tá? Quer dizer, a pulsoterapia não exime a necessidade de manter o corticoide oral. Tá bom? E, claro, as medidas para ICC, né? Digitálicos, diuréticos, vasodilatadores, enfim, o que for necessário também para o controle sintomático, além do corticoide, você deve usar conforme o recomendado para casos de insuficiência cardíaca. A coreia, o quadro neurológico, a droga de escolha para o controle dos sintomas coreicos é o haloperidol. Tá? Geralmente a gente começa com dose de 0,5 a 1 miligrama por dia, e vai se aumentando a cada 3 dias 0,5 miligrama dessa dose até a remissão dos sintomas extrapiramidais. Tá? A principal opção ao haloperidol, caso se queira fazer uso de uma alternativa,
é o ácido valproico, geralmente na dose de 20 a 30 miligramas quilo dia. A cloropromazina e o fenobarbital também podem ser usados, mas geralmente a gente usa mais o haloperidol ou o ácido valproico, né? Mantém-se essas doses com 3 semanas, por pelo menos 3 semanas de remissão, e aí vai se retirando gradualmente, não tem uma taxa bem definida de retirada, mas aí você acaba mantendo aí um total de talvez 4 a 8 semanas de tratamento ao todo, dependendo da evolução do quadro. Temos essa questão aqui que se refere à questão da profilaxia secundária para a febre reumática, né? Quer dizer, um adolescente de 15 anos, com história de febre reumática sem cardite, tendo tido o último surto aos 12 anos. Para esse quadro, indica-se a profilaxia com penicilina benzatina até que idade? 7 anos, 18 anos, 21 anos, 30 anos ou 40 anos? Alguém propõe alguma resposta? Quer dizer, um cara de 15 anos de idade, febre reumática sem envolvimento cardiológico, último surto aos 12 anos. Até quando a gente deve manter? É isso que nós vamos explicar agora. Quer dizer, vamos falar da profilaxia secundária para febre reumática, né? O que é a profilaxia secundária? É a prevenção da recorrência de surtos de febre reumática, né? Quer dizer, o paciente que já tem um diagnóstico definido de febre reumática, você tem que evitar que ele tenha novas infecções para evitar novas agressões, especialmente no que tange a questão cardiovascular, né? Então, a droga de escolha para se fazer esta profilaxia é a penicilina benzatina, né? Então, na dose de 600 mil unidades, em pacientes menores de 20 quilos, ou 1.200.000 unidades, nos maiores de 20 quilos, por via intramuscular a cada 21 dias. Existem as alternativas orais, a fenoximetilpenicilina, que novamente é a penicilina V oral, 250 miligramas 2 vezes ao dia, ou a sulfadiazina, 500 miligramas ao dia nos pacientes abaixo de 25 quilos, ou 1.000 miligramas ao dia nos pacientes acima de 25 quilos. Ou a eritromicina para os alérgicos, a penicilina, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Quer dizer, estas são medidas que vão dificultar a infecção. Mas até quando a gente vai ter que manter o paciente tomando penicilina regularmente a cada 21 dias, intramuscular ou por via oral, né, diariamente, né? Até quando a gente vai ter que manter esse paciente em profilaxia? Depende do que ele teve de acometimentos e sequelas. Então, o paciente que teve febre reumática sem cardite, ou seja, nunca teve nenhuma evidência de acometimento agudo ou crônico cardiológico, a gente mantém até os 21 anos ou 5 anos após o último surto, o que for mais longo. Então, se o indivíduo teve o seu último surto aos 18 anos, a gente vai manter até os 23, nesse caso. Se o paciente teve febre reumática com envolvimento cardíaco, mas não teve nenhuma sequela valvar, a gente mantém até os 25 anos ou 10 anos depois do último surto. Novamente, o que for mais prolongado. Então, se o último surto foi aos 18, a gente vai manter a profilaxia secundária até os 28 anos de idade. Se o paciente teve cardite com sequelas, a gente mantém no mínimo até os 40 anos de idade, ou eventualmente para o resto da vida. Tá? E se o indivíduo foi submetido a algum tipo de cirurgia valvar por cardiopatia reumática, recomenda-se manter por toda a vida esta profilaxia. Ok? Então, voltando àquela nossa pergunta, esse indivíduo vai ter indicação de manter a profilaxia até os 21 anos, porque é uma febre reumática sem cardite, então a gente mantém, como a gente viu, até os 21 anos ou 5 anos após o último surto. Como o último surto foi aos 12, 5 anos seriam 17, que é menos do que 21. Então o ideal é manter até os 21 anos de idade, alternativa C. Ok? Por fim, a questão da profilaxia da endocardite bacteriana, né? A gente sabe que pacientes que tiveram febre reumática e que têm sequelas valvares de febre reumática, eles têm mais risco de desenvolver endocardite bacteriana. Aquele tecido valvar, perdão, aquele tecido valvar alterado é um sítio adequado, né, para o assestamento de bactérias circulantes e o desenvolvimento de uma endocardite. Então, nem sempre a gente precisa fazer essa profilaxia. Existem algumas indicações precisas. Quer dizer,
a gente tem que dar profilaxia para endocardite bacteriana em pacientes sequelados, valvares, que vão fazer procedimentos dentários que envolvam manipulação do tecido gengival ou periodontal ou perfuração de mucosa oral, quer dizer, algum procedimento periodôntico, alguma coisa do tipo. Ou procedimentos respiratórios invasivos que envolvam incisão ou biópsia da mucosa respiratória. Então, o paciente vai fazer uma biópsia transbrônquica, alguma coisa assim. Nestes dois casos, existe a indicação de profilaxia para endocardite bacteriana. Nos outros casos, que tinha antigamente para endoscopia, colonoscopia ou procedimentos urinários, isso caiu por terra, pelo menos por enquanto. Então, essas são as indicações. Ou procedimentos dentários, com lesão da mucosa gengival, ou respiratórios invasivos que envolvam incisão ou biópsia de mucosa respiratória. Tá? Essa profilaxia é indicada em dose oral única, 1 hora antes do procedimento. E a droga de escolha é a amoxicilina, 2 gramas ou 50 miligramas por quilo, em dose única, 1 hora antes do procedimento. Em indivíduos que são alérgicos a penicilinas, a cefalexina é uma opção, a clindamicina pode ser usada ou a azitromicina. Todas elas em dose única, 1 hora antes. A cefalexina 2 gramas, clindamicina 600 miligramas, a azitro 500 miligramas. 1 hora antes do procedimento. Certo? Então vamos retomar agora aquelas duas questões que nós levantamos no início da aula, ver se a gente consegue responder com o que a gente viu na aula. Vamos reler. Um paciente de 5 anos, sem história recente de amidalite sintomática, então não tem história de amidalite, há 2 meses começou um quadro de movimentos involuntários, incoordenados e rápidos, que desaparecem durante o sono, com disartria e que se mantém até a consulta atual. O início foi insidioso e caracterizado por labilidade emocional e fraqueza muscular. O único quadro conhecido de amidalite sintomática, seguida de elevação de aslo, ocorreu 4 meses antes. Não houve nenhuma outra manifestação clínica associada ao quadro atual, incluindo febre, artralgia, artrite ou qualquer outra anormalidade cardiovascular. No momento, a proteína C reativa e outros reagentes de fase aguda estão normais. Analisando a situação, é correto afirmar que a hipótese de febre reumática é improvável se não houver pelo menos um critério de Jones maior e 2 menores. B. Não deve ser confirmada se não houver pelo menos 2 critérios maiores de Jones. C. Deve ser descartada se não houver alterações sugestivas de cardite à ecocardiografia. D. É provável, uma vez que a coreia é um critério de Jones que, se presente mesmo isoladamente, permite o diagnóstico. E. Deve ser afastada, uma vez que a comprovação de infecção recente pelo Streptococcus pyogenes ocorreu muito tempo antes do início dos sintomas. Este quadro é um quadro claramente descritivo de uma coreia de Sydenham, né? Quer dizer, um paciente na faixa etária infantil com história de labilidade emocional, fraqueza muscular, movimentos involuntários que desaparecem no sono, disartria, né? E que teve um quadro de amidalite bacteriana 4 meses antes com elevação de asma. Né? Então, nesses casos, como nós vimos na aula, a gente pode e deve estabelecer o diagnóstico de febre reumática, mesmo que ele não tenha tido nenhum outro acometimento prévio dos critérios de Jones. Tá? E vocês veem que realmente é um quadro tardio, né? Que apareceu 4 meses depois da infecção orofaríngea. Então, a alternativa correta nesta questão é a alternativa D, um diagnóstico provável, porque a coreia é um quadro que isoladamente permite o diagnóstico. Certo? E a outra questão. Considere um jovem que tem 16 anos. História da moléstia atual. Dor no joelho direito há 2 meses, que durou 1 semana e remitiu com paracetamol. Há 1 mês, teve febre e dores no tornozelo direito e punho esquerdo, que duraram 5 dias e cederam espontaneamente. Poucos dias depois, notou dor e inchaço no joelho esquerdo, melhorando com diclofenaco. Há 3 dias, cansaço aos esforços. Antecedentes, nega quadro semelhante prévio, cirurgias ou traumas. Cachumba aos 6 anos. Ao exame físico, sopro diastólico, 2 cruzes em 4 no foco mitral. E mais, leve aumento da temperatura do joelho esquerdo, sem derrame articular. Qual é o melhor exame laboratorial para confirmar o diagnóstico? Então, é uma história de um jovem de 16 anos com uma poliartrite migratória, né, há mais ou menos 2 meses de evolução, né, que afetou primeiro o joelho, depois afetou o tornozelo e o punho,
depois o outro joelho. E há 3 dias começou com cansaço aos esforços e tem um sopro diastólico cardíaco. Então, provavelmente, evoluiu com uma cardite. A primeira hipótese que a gente tem que fazer nesse caso é de um surto de febre reumática, tendo em vista a poliartrite migratória e a cardite num paciente adolescente de 16 anos de idade. Portanto, né, para a gente confirmar o diagnóstico, a gente já tem 2 critérios maiores de Jones, né, que é a artrite e a cardite. Né? Para a gente fechar o diagnóstico, o melhor exame seria realmente pedir os anticorpos anti-streptolisina O, que forneceriam a evidência, né, de infecção recente por estreptococcus beta-hemolíticos do grupo A. E fecharia aí o diagnóstico de febre reumática, certo? Muito bem, gente, é isso que eu tinha a comentar com vocês. Temos alguma dúvida que veio pelo sistema? Nada? Muito bem, gente. Então, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima vez aí com outros temas. Se vocês aqui presencialmente tiverem dúvidas, fiquem à vontade de me perguntar, ok? Ou pela internet, na área de dúvidas, depois a gente responde, ok? Muito obrigado, um bom sábado, um bom fim de semana.